Olá, sejam muito bem-vindos à nossa próxima aula sobre a Bíblia. Hoje a gente vai continuar com os livros históricos. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nenhum vídeo novo. A gente está fazendo essa série de estudos bíblicos, né, de estudos sobre a Bíblia, na verdade, né, da história da Bíblia, de como ela foi construída, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Se você não viu nenhuma das aulas anteriores, volta aqui, né? Vai ter uma na playlist sobre a Bíblia e assista os vídeos que eles estão numa sequência para você ter o entendimento, né, do que a gente está construindo, desse conhecimento que a gente está construindo junto. Ao final da aula, deixe o seu comentário, sua pergunta, que a gente vai respondendo à medida do possível, né, daquilo que a gente sabe e pode ajudar. Eu espero que essa aula seja uma aula muito bacana para você e que te ajude na sua caminhada de um leitor voraz da Bíblia. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Uma época da nossa vida que tá tudo um caos. Parece que todas as áreas resolvem dar problema ao mesmo tempo. Emocional, física, espiritual, às vezes é problema com a família, é problema de relacionamento, é problema financeiro. Tem época que é um caos. Todo mundo já passou por isso na vida. E nesse ponto que a gente está aqui, desses livros, é exatamente isso que está acontecendo com aquele povo. Lembra que a gente falou dos reinos divididos, do norte e do sul? Cada um foi conquistado por um outro povo da Mesopotâmia, um pelos assírios, outro foi conquistado pela Babilônia, e eles foram escravizados nessas nações, eles foram levados como escravos. E nessa parte desses livros, eles estão voltando do exílio. Ou seja, eles estão voltando com a moral lá embaixo, com a autoestima destruída, e não só a autoestima destruída, emocional destruída. A casa deles, o país deles, as cidades está em ruínas. Então eles precisam literalmente reconstruir tijolo a tijolo. Esse é o cenário geral desses livros que a gente vai estudar hoje. Hoje a gente vai falar sobre Primeira e Segunda Crônicas, vai falar sobre Esdras, Neemias e Esther. Qual que era o contexto geral, né? Nessa época, quem estava dominando era o Império Persa, que teve o rei Ciro, depois Dario, depois o Artaxerxes. A política religiosa era na política persa, ele permitia um certo grau de liberdade religiosa para os povos conquistados. Então imagina, ele conquistava muitos povos ao redor do Império Persa e ele dava uma certa liberdade. Então o Império Persa tinha os seus deuses, a sua cultura. Aí ele trazia outros povos que também tinham seus deuses, as suas culturas, e aquilo virava uma miscelânea, não era uma coisa centralizada. Eles não tinham o Deus Todo-Poderoso como o único Deus deles. Eles tinham, sei lá, milhares de deuses, né? Ainda tinha esses outros povos, enfim, era uma miscelânea. A Grécia, ela já estava apontando, né, como um berço de sabedoria, figuras como Pitágoras, Sócrates e os primeiros filósofos já estavam em cena, a Grécia já existia. É um período de reorganização. O mundo, ele está se reorganizando geopoliticamente. Sabe quem são as grandes potências? Quem manda onde, qual é o território de cada um, quem manda em que parte da economia mundial, eles estão mais ou menos nessa parte, tá? E também tem a questão da reconstrução espiritual de um povo. Esses livros falam também sobre isso, sobre a reconstrução do povo de Deus dentro desse cenário caótico. Primeira e Segunda Crônicas, a gente vai ler uma história de cura, né? Imagine alguém que saiu do exílio e perdeu tudo e agora precisa fazer tudo de novo e não só fazer tudo de novo fisicamente, mas a pessoa e o povo precisa se reconstruir. É para essas pessoas que Primeira e Segunda Crônicas foram escritos. Uma pessoa que está provavelmente triste, provavelmente em depressão, provavelmente não sabe para onde ir, tem a sua casa fisicamente destruída, está voltando de um período grande de humilhação, porque eles não eram convidados naquele país, eles eram exilados, escravos naquele país, né? Hoje em dia a gente pode ver a condição dos exilados do mundo, imagine naquela época, era aquela condição, né, de exilado e não de convidado de um outro país, né? Crônicas, ela reconta uma parte de Samuel e de Reis, mas com outro olhar. Aqui, o foco de Crônicas
para aquela parte da história do povo de Israel, é um foco político e militar. Quer dizer, aqui não é um foco político e militar. Lá em Reis e Samuel era político e militar. Aqui o foco é espiritual, né? O coração de Davi, o lugar do templo, a adoração, o centro da vida do povo sendo restaurado. O autor, muito possivelmente foi Esdras, organiza a narrativa para mostrar que mesmo com quedas, as promessas de Deus permanecem. Gente, Deus fala o seguinte, que pode passar céus e terras, mas a palavra dele não passará. Aquilo que Deus prometeu, não importa o tempo, não importa o como, não importa em que situação que uma pessoa, um povo, uma nação está. A palavra de Deus vai se cumprir para essa nação, para essa pessoa, para esse povo. Aqui, em 1ª e 2ª Crônicas, é como se você estivesse lendo um diário antigo, que conta os feitos, que relembra as coisas, tá? Jesus, em Crônicas, ele é o filho de Davi. Ele é o rei eterno, que prepara o coração do povo, né, que anseia por um novo templo. Imagina um povo que tinha o templo, que tinha a sua cultura, e eles anseiam por tudo isso de novo. Esdras representa a volta à palavra. Qual que é o significado? Esdras, ele foi sacerdote e ele foi escriba, e ele foi um líder espiritual depois do exílio, quando o povo já tinha voltado do exílio. O nome dele significa exatamente isso: auxílio, ajuda. É exatamente isso que ele faz. Ele é um instrumento de Deus para ajudar o povo a se reconectar com a palavra de Deus. Porque pensa, o povo foi exilado naquele caos, né? De milhares de deuses e culturas muito diferentes, e todo mundo ali misturado naquele exílio e tal. E agora Esdras está trazendo o povo de novo para a palavra, para aquilo que é a essência do povo de Deus. O livro fala do retorno, o livro começa com o milagre. Por que o milagre? Porque o rei Ciro libera o povo. Eles não precisam de uma revolta, eles não precisam da ONU, eles não precisam de nada. O rei Sírio libera o povo para voltar e reconstruir Jerusalém. Então, eles constroem o altar, depois o templo, e nesse tempo de reconstrução, eles não é porque o rei liberou que é tudo maravilha. Não, eles vão enfrentar a oposição, eles vão enfrentar o desânimo, o cansaço, gente se levantando contra eles para que a obra não seja feita. E o reavivamento que acontece mais tarde, né? É uma evolução. Esdras lidera uma segunda leva de exilados, já é uma primeira leva para Jerusalém, depois vai uma segunda leva, e aí acontece um reavivamento espiritual. Ele lê a palavra em público, numa assembleia solene, e todo o povo se arrepende, todo o povo se volta para o Senhor, todo o povo se purifica e se santifica. Esse é o cerne da mensagem de Esdras. O arrependimento, a purificação e a santificação. Depois a gente vem com Neemias. Neemias foi quem pediu ao rei liberdade, foi quem pediu ao rei para sair do cargo dele, que era um cargo de confiança, para voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. E o rei deixou, né? Neemias era copeiro do rei, e aí ele pede ao rei licença para voltar para a terra dele para fazer isso. E mais que isso, ele pede ao rei cartas de recomendação para que ele pudesse passar pelas fronteiras sem ser parado, para que ele, né, não fosse preso, roubado, né, visto como alguém que estava fugindo, porque afinal de contas, ele não era persa, ele era judeu servindo a um rei persa. Então ele precisava dessa liberação do rei para fazer isso, né? E Deus transforma, muda o coração do rei a favor de Neemias, que libera ele tanto para ir quanto as cartas que ele precisava. Né? E Neemias, quando ele ouve falar da cidade que tá em ruínas, ele fica muito triste, ele fica abatido, ele chora e ele faz jejum e ele ora ao Senhor e Deus vem em resposta a ele. E é tão de Deus, que ele consegue reconstruir o muro de toda uma cidade em 52 dias. Mas como eu falei anteriormente, não foi simples assim, né? Eles sofreram oposição, pessoas queriam se levantar contra, tanto que as pessoas que reconstruíram o muro de Jerusalém, cada família reconstruía na frente da sua própria casa e eles reconstruíam com uma mão
fazendo a construção e a outra segurando a espada, né? Segurando um cetro, segurando uma arma qualquer, segurando um cajado, porque eles estavam sofrendo oposição violenta, não era só de palavras, né? Eles podiam ser atacados a qualquer momento, eles tinham que estar preparados para isso. Então, foi nesse clima que eles reconstruíram os muros. E é isso que está descrito em Neemias. Em Neemias, ele fala de um modelo de liderança que teme a Deus, um modelo de liderança que se submete a Deus, que ora, jejua, e aí, quando vem de Deus a resposta, ele lidera o povo de acordo com a resposta de Deus. E Deus age, e Deus honra. Esther. Esther é um livro que eu amo. E, de novo, nós vamos falar sobre uma mulher que foi usada por Deus para libertar todo um povo, assim como foi Débora lá no tempo de Juízes, né, que a gente falou na outra aula. Esther é uma rainha improvável. Por quê? A Esther, ela foi levada para o reino persa e ela foi levada para o harém de Atarxerxes. E ali eles tinham um costume de deixar as mulheres ali um ano fazendo tratamentos estéticos para depois desse um ano ser apresentada ao rei, né? Nesse meio tempo, Atarxerxes rompeu com a rainha Vasti e ele queria escolher uma outra rainha para ele. E quem foi escolhida? Esther, uma menina que era judia, uma menina que era órfã, que tinha sido criada pelo tio. O tio tinha resgatado ela e criava ela como uma filha. E quando eles foram exilados, ela foi levada, né, para o palácio, para o harém, e nesse tempo ela foi cuidada e Deus a levantou e colocou na posição de rainha. Quando ela foi levada à presença do rei, ele, vamos dizer assim, se encantou por ela, né? Ele se apaixonou por ela e escolheu a Esther para ser a rainha do Império Persa. Então, imagina, assim como José, né, que foi vendido como escravo e chegou a governador do Egito, que era o maior império daquela época, Esther também. Esther era uma órfã. Imagina o que que uma mulher órfã poderia, poderia acontecer com uma mulher órfã numa sociedade daquela, né? Naquele caos de vários exilados, de várias nações exiladas. Mas Deus pegou uma menina improvável e tirou da posição de órfã para a posição de rainha do maior império da época. Mas é só isso que acontece? Claro que não, né? Tem ameaça. Por quê? No reino de Ataxerxes tinha o seu conselheiro que era Amã. Amã, ele é descendente de um povo inimigo dos judeus. Então, Amã, ele faz uma trama com o rei, né? Ele faz um discurso meio enviesado com o rei, e o rei compra a ideia, e aí Amã faz com que haja um decreto de destruição de todos os judeus no reino da Pérsia. Um decreto que todos os judeus poderiam ser mortos. Ou seja, a perseguição dos judeus não é de hoje, né? Não é de agora que existe isso. Só que também o mesmo Deus dos judeus que deu livramento desde o início continua dando livramento hoje em dia. Mas, enfim, aqui a gente está falando de Amã. Amã se levanta e ele faz um decreto para destruir todo o povo. E aí o tio da Esther vai lá e fala com Esther: Olha, você é rainha, intercede com o rei a nosso favor. Só que era costume que as mulheres só podiam ir falar com o rei se ele chamasse. Se ele não chamasse e ela fosse, ela podia literalmente ser morta. E o rei não tinha chamado a rainha. E ela ficou com medo de ir, né? Óbvio, normal, né, gente? Todo mundo teria medo. Temia pela sua própria vida. Só que Mordecai virou para ela e falou assim: Olha, se você não for, Deus vai levantar para a gente alguém que nos livre. Mas quem sabe foi para esse momento que você foi levantada. Foi exatamente para esse momento que Deus te colocou nessa posição. Então, Esté assume, né, o seu papel na história do povo judeu. Ela convoca um jejum de 3 dias em que o povo inteiro tinha que ficar em jejum, até os animais ficariam em jejum nesses 3 dias, e depois de 3 dias ela ia conversar com o rei. E eles fizeram assim, todos fizeram jejum, e depois de 3 dias ela foi conversar com o rei, e ela entrou na presença do rei, e o costume era, se ele estendesse o cetro para ela, estava tudo bem, se ele não estendesse, ela ia ser morta. E ela entrou na presença do rei, ele estendeu o cetro para ela, ou seja, ele aceitou a visita da Esther,
falou para ela que ela podia pedir até metade do reino dele que ele daria, e ela foi e pediu um jantar. E aí vocês vão ler lá a história, né? Que Esther foi muito sábia, ela não chegou logo de cara, chorou das pitangas como a gente costuma fazer hoje em dia, né? Ela foi muito sábia. Ela conversou com o rei de uma maneira que ele pudesse entender e que ela não fosse exposta, porque até então ele nem sabia que ela era judia e que o decreto era contra ela também, tá? O decreto que Amã tinha feito. Enfim, no final das contas, ela consegue reverter todo o plano de Amã, né? Amã vai provar do seu próprio veneno, ele mesmo vai ser morto. O povo de Israel vai ter a liberdade de lutar por sua própria vida e vai vencer, né? O povo de Israel, os judeus vão vencer essa batalha e aí é instituído a festa de Purim, que é o dia da comemoração da salvação que veio de maneira inesperada, inesperada para o povo, né? Mas já estava tudo nos planos de Deus. Então, o povo de Israel institui essa festa em comemoração ao livramento. É como se fosse, o livro de Esther é o único livro que não menciona o nome de Deus, mas é como se fosse uma peça de teatro que não tem, que o autor não está ali na frente, mas tem a assinatura dele em todas as palavras que estão sendo ditas ali, né? Aqui, Jesus, ele é representado como aquele que intercede junto ao rei e, ao mesmo tempo, o rei que muda os decretos das nossas vidas. Como que esses livros apontam para Jesus? No livro de Crônicas, ele é o filho de Davi, glorificado, rei eterno. Em Crônica, em Esdras, ele é o sumo sacerdote, ele é a palavra encarnada, ele é o verbo e ele é o templo, o novo templo. E Neemias, ele é o líder que é intercessor, que reconstrói o que foi destruído. E Esther, ele é o intercessor que salva o povo da sentença de morte. Como que a gente pode aplicar esses livros nas nossas vidas, né? Recomeço. Deus pode recomeçar a nossa história, não interessa o caos que ela esteja, não interessa de qual exílio eu voltei, não interessa se eu tenho ansiedade, se eu tenho depressão, não interessa se eu estou passando por um divórcio, não interessa se eu estou passando por uma falência. Deus pode reconstruir a minha e a sua história. E essa reconstrução, ela começa pelo interior, pelo coração. Não adianta, assim como o templo, a reconstrução do templo foi pelos alicerces, né, lá na outra história que a gente viu, foi pelos alicerces, a gente precisa começar pelo coração, pavimentando a palavra do Senhor no nosso coração, porque é a palavra que faz essa reconstrução. E, de novo, né, o alicerce é a palavra, através da palavra que vem o avivamento, através da palavra que o nosso espírito é reavivado, através da palavra que a gente sai desse caos e que a gente consegue enxergar as saídas que Deus já tem para nós. Esses livros históricos, eles também trazem para a nossa vida a liderança. Todos nós lideramos em algum nível. Nós lideramos a nossa casa, nós lideramos a nossa própria vida. Se você não lidera uma equipe, se você é solteiro, se você não tem filhos, você lidera a sua própria vida. E para que você lidere a sua própria vida, você precisa primeiro ouvir de Deus e depois cumprir o plano que Ele colocou no seu coração. Fala da presença invisível de Deus. A gente não vê Deus, mas a gente sabe que Ele está agindo, a gente ouve Ele. No nosso espírito, a gente sabe que Ele está falando conosco. No nosso espírito, a gente sabe que as portas que foram abertas ou fechadas foram bênção ou livramento de Deus na nossa vida. Deus é invisível, mas Ele é completamente, totalmente, sempre presente. E fala de propósito. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós é aquela. Lembra que eu falei da pecinha da pecinha de quebra-cabeça, né? Lá da Bíblia, a gente também. Nós, enquanto corpo de Cristo, cada um de nós tem um propósito. É como se não, né? Nós somos um corpo, e cada parte do corpo tem uma serventia. E assim é a nossa vida. Cada um de nós tem um propósito, assim como Esther, né, que estava na posição certa, na hora certa, por um propósito específico. Eu e você também estamos vivendo no tempo certo, na hora certa, para aquilo que Deus mesmo, desde a eternidade, já preparou para que eu e você vivamos aqui nessa terra. Nessa jornada até aqui, a gente tem visto, né, que mesmo com esse povo difícil, Deus é fiel, né? E ele restaura.
Mesmo quando tudo parece perdido, ele restaura, ele reconstrói, ele resgata, ele levanta líderes, ele cuida do seu povo. Se você está em fase de reconstrução, e em certa medida, a gente sempre vai estar em fase de reconstrução. Certas áreas da nossa vida sempre vão precisar que Deus mude, que Deus reconstrua. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo áreas da nossa vida que precisam ser reconstruídas. Então, até que Jesus volte, todos nós estaremos em constante construção e reconstrução, né? E Deus estará sempre ao nosso lado para construir e reconstruir essas áreas nas nossas vidas, né? Deus ainda escreve mesmo sobre as cinzas. Mesmo que haja cinza na sua vida, a palavra fala, né, que ele transforma as cinzas em vestes de alegria. Transforma as cinzas em vestes de alegria. E ele está no controle. Não importando o caos que esteja, ele está no controle. Na próxima parte, a gente vai falar sobre os livros poéticos e sapienciais. Vai falar sobre canções, orações, reflexões, sabedoria, amor. Não deixe de estar comigo na próxima aula. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe sua pergunta e a gente se vê na próxima aula.